Mais um HPAN Debate sobre um tema tão importante, ainda mais numa cidade que já foi considerada uma das cidades com a maior arborização urbana e com um plano e com um levantamento de árvores e tantas coisas, e que estamos num momento de decadência acelerada. Edi, por favor. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de convidar para sentar à mesa o Beto Meche e o Flávio, por favor. Então, o HPAN Debate dessa noite irá tratar a arborização de Porto Alegre. Nossos painelistas, eles já são extremamente conhecidos. Então, Beto, advogado, conselheiro da HPAN, professor de Direito Ambiental. Ele preside também uma fundação Mata Atlântica de Ecossistema. Coordenou o seminário Cidade Bem Tratada. Coordenou as leis ambientais do Rio Grande do Sul, com destaque para o Código Estadual do Meio Ambiente. Participou da Comissão Técnica da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Foi secretário do Meio Ambiente da SMAN de Porto Alegre. Atuou também junto à Associação Nacional dos Órgãos Ambientais, dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, a ANAMA, e foi membro do CONAMA. O Flávio Barcelos de Oliveira é biólogo, tem uma larga experiência, 42 anos, já trabalhou na área da Secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre, foi gerente de arborização pública urbana, diretor de administração de parques, praças e jardim, coautor do Plano Diretor de Arborização Urbana de Porto Alegre e do Atlas Ambiental de Porto Alegre, Cidade das Árvores. Presidiu a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e é isso. Para começar essa primeira intervenção, então o Flávio Barcelos, ele vai falar, o enfoque da palestra dele vai ser Porto Alegre, das árvores, planejamento, legislação e competências. Depois nós vamos ter uma abordagem com o Beto Meche falando sobre arborização urbana, um patrimônio ainda não devidamente tutelado. Quero agradecer o convite, fico honrado e tenho a maior satisfação de estar aqui contribuindo, colaborando, debatendo, tá, com vocês, e sempre que a gente precisar aí, nós estamos sempre à disposição. Trabalhei realmente 42 anos com a arborização pública de Porto Alegre, me aposentei e não estou parado. Botei uma empresa de consultoria ambiental, estava dizendo com o Paulo Brack ali. O serviço bate na porta, entende? Então, assim, é uma coisa muito boa, muito gostosa, e graças a Deus que é assim, porque eu sou um cara que trabalhei de forma assim apaixonada pela questão da arborização e do meio ambiente, e se eu não tivesse uma ocupação, eu acho que adoeceria. E inclusive, se eu tivesse ficado na SMAN, né, com essa situação toda que está aí, quando eu me refiro à SMAN, eu sempre digo a SMAN de 4 letras. Tá? Eu me aposentei no dia 31 de dezembro do ano retrasado. Tive a sorte de trabalhar 100% dos meus dias na SMAN de 4 letras. Então, e para mim é uma honra muito grande estar aqui num debate com o secretário Beto Meche. A SMAN, ela teve muita sorte, todos os secretários que vêm aqui, nós tivemos muita sorte, com pessoas muito empenhadas, salvo raríssimas exceções, e se integraram com o corpo técnico da SMAN. Trabalhar com quem pode, e nós aprendemos muito bem com todas as equipes que chegaram lá. Nós temos aqui presente Paulo Brack, tá? Que, olha, hoje, em matéria de espécies nativas e referência para a utilização de espécies nativas e no estudo das espécies nativas, para a utilização no meio urbano, ninguém mais do que Paulo Brack. E o Baix saiu da SMAN e depois já é que a gente conseguiu engrenar essa questão das espécies nativas urbanas. Mas, como nós estamos num período muito conflituoso, aonde um vereador aí, maluco do mal, quer acabar com a arborização da cidade e faz uma legislação completamente em prejuízo
desse patrimônio ambiental de Porto Alegre, tá? Esse patrimônio ambiental de Porto Alegre, que é a arborização pública e urbana, porque a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SMANT 4S, ela não gerencia somente a arborização pública, ela gerencia a arborização urbana, toda a arborização da cidade. Então, esse patrimônio que nós temos, é muito fácil chegar e dizer, não, isso aí os técnicos da SMANT trabalhavam aí há 42 anos, coisa e tal, isso aqui, entende? Não, isso é uma coisa histórica. Histórica. Porto Alegre teve sorte. Porto Alegre é uma cidade que, na questão da administração da cidade, no planejamento da cidade, sempre teve muita sorte. Em 1913, um engenheiro civil, funcionário público da Prefeitura de Porto Alegre, ele idealizou criar junto com outras secretarias, com outros funcionários da Prefeitura e fora da Prefeitura, um plano de crescimento para Porto Alegre. E que naquela época, na Europa, correspondia a Plano Diretor de Desenvolvimento. Então foi o PGM, engenheiro João Moreira Maciel. Coincidentemente, fui ver agora, ele dá nome àquela rua lá abaixo da Castelo Branco, da Legalidade, a Rua das Areieiras lá, João Moreira Maciel. Quis a Deus dito que, graças a Deus, que o outro grande mentor, Edivaldo Pereira Paiva, tá, continuou lá do outro lado do rio. Então, João Moreira Maciel, em 1913, idealizou isso. Começaram um estudo que terminou, acabou e findou em 1919. Tá? É só vocês verem aí nas referências da Prefeitura de Porto Alegre, um plano de desenvolvimento para Porto Alegre. Então, Porto Alegre crescia a partir do rio em ruas que davam saída para a cidade. Ele idealizou o 4º distrito, tá? Caminhão nenhum entraria na cidade, todos ficariam aqui no bairro Floresta, São Geraldo, daí aqueles prédios antigos, né, e enormes que tinha, tá tudo no PGM, eu não disse o nome, né? Plano Geral de Melhorias, correspondia a plano diretor. Então, Porto Alegre cresceu, não foi como outras cidades que cresceram, capitais, que cresceu assim, ó, a lá vão ter, já teve um ordenamento de crescimento. Ah, não foi bom? Não foi bom. Poderia ter sido melhor. Mas quem somos nós para estar jogando agora? Quer dizer, então, em 1913, tá, ele idealizou isso aí, iniciou os estudos em 1914, tá? Ele juntou a equipe em 1913, os trabalhos iniciaram em 1914. João Moreira Maciel faz o PGM. A cidade teve muita sorte de ter cidadão abnegado que se dedicou ao crescimento da cidade. Eis que, em 1954, tá, Edivaldo Pereira Paiva apresenta um projeto, uma idealização de projeto para fazer um plano diretor de desenvolvimento urbano para Porto Alegre. Registra-se que Porto Alegre foi a primeira cidade do Brasil a ter um PGM, e talvez a única, acho que foi a única, tá? E, em 54, o Edivaldo Pereira Paiva, arquiteto da universidade, tá? O prefeito diz para ele, o que é preciso? É preciso reunir a sociedade civil organizada e toda a prefeitura. E o prefeito fez um grupo de trabalho e perguntou se ele podia ser o coordenador, e ele aceitou. Foram trabalhos que iniciaram em 54 e ele disse, olha, prefeito, não vai ser encerrado no seu mandato. Manda bala. Fez. Foram 5 anos de trabalho, de dedicação em cima disso. Antes de passar a próxima tela. Então, não se diga, tá, que esses jacarandás, túneis verdes que tivemos aqui na República e vários outros túneis verdes já vieram lá do plano diretor de 54. Não, isso já veio do PGM.
do PGN de João Moreira Maciel. Então, já foi idealizado nessa época, inclusive, o plantio de tipuanas de um túnel verde de tipuanas em cada bairro. E aí vocês peguem, nós temos lá em Ipanema, na rua João Moreira Maciel, temos aqui no Santo Antônio, na Tobias Barreto, em cada bairro nós temos um túnel verde, entende? Já idealizado lá atrás, para valorizar a arborização e ressaltar a arborização. Então, os cinnamoms do Petrópolis, por exemplo, foram planejados por Schilling-Kruser, mas obedecendo já ao plano de João Moreira Maciel. E eu quero deixar aqui uma coisa para vocês, talvez porto-alegrenses, eu vou ser breve, os porto-alegrenses, para ter uma coisa mesmo, Porto Alegre ainda tem um resquício de arborização aqui no centro da cidade, anterior a João Moreira Maciel. Tá? Eram os plantios feitos no leito viário, assim como era em todo o Brasil, tá? Na rua, lá com a da escadaria, como é que é o nome? Me ajuda agora? João Manuel. Aí alguém pode dizer assim, mas aqueles jacarandás da Praça da Alfândega, de 1930 por aí, ou os jacarandás do Bonfim, que tem diâmetro, altura do peito de 40 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros, até 80 centímetros, lá que eles são menores, não, eles são novos, porque eles têm um diâmetro de 30 centímetros. Claro, sufocado ali dentro do concreto, do asfalto, né? Com pouca probabilidade de respiração, então estão lá, bonitinhos, pequenininhos. Assim como os açoita-cavalos lá do DC Navegantes, que deve ser da mesma época, deve ter sido as primeiras árvores plantadas em advência de João Moreira Maciel. Aqueles açoita-cavalos pequenininhos, até baixinhos e tronco pequenininho, tem registro deles já da década de 20, ou anterior à década de 20, lá na frente do DC Navegantes. Rua Santos Dumont, se a memória não falha. Então, Porto Alegre cresceu sob planejamento e, graças a Deus, teve essa estrutura. Então, não é à toa que nós chegamos à quantia de áreas que nós chegamos de quase 1.100. Vamos dar o seguinte ali, bem rápido. Isso aqui já é resultado, primeira perimetral, tá? E todos aqui já do plano diretor de 54, tá? Então, sempre valorizando as áreas verdes, a arborização, tá? E o crescimento ordenado. Já de 54, já de volta para a Paiva. Seguinte, olha aí. Quando eu ingressei na Prefeitura de Porto Alegre, ainda não existia a urbanização do Parque Moinhos de Vento, que foi feito em 77, 2 anos depois que eu entrei, e 2 anos depois, o 79, no Marinha do Brasil. Tá? Eu estava lá, junto com as equipes, quando nós plantamos as primeiras árvores no Moinhos de Vento, e as primeiras árvores não foram plantadas de mudas do viveiro, foram umas palmeiras que vieram do Clube Germânia, que, se a memória não me falha, Mostardeiro 333. Clube Germânia. Primeiro foi um transplante, depois foi os plantios. Tá? Seguinte, terceira perimetral. A terceira perimetral foi feita agora em 92, 93, 94, 95, por aí. Mas ela faz parte do plano diretor de Edivaldo Pereira Paiva. Seguinte, existiram uns idealizadores, Henrique e Luiz Hessler, lá em São Leopoldo, que fundaram uma associação que eu não quero agora dizer o nome aqui, que parecia ser o PAN, mas parece que era USPAN, né? Não, UPN. Tá, tudo bem. UPN. E como a maioria deles vieram para Porto Alegre, e lá não teve mais reunião, todos já estavam em Porto Alegre, resolveram criar a HPAN, tá? Que era em nível de São Leopoldo e agora então em nível estadual. Tudo isso, gente, contribuiu muito, porque a HPAN sempre foi muito atuante, tá? Isso sempre influenciou nos órgãos públicos e esse cuidado sempre teve. Então não é por menos que nós estamos aqui agora, tá? Então existiram pessoas idealizadoras, e eu achava que o Caio Sós ia até aqui,
porque o Caio Lustosa, eu citei o nome dele aqui, desculpa não ter citado outro nome, porque é o único remanescente da associação lá de São Leopoldo, pelo que me consta isso, viu? Então, o Caio Lustosa é o único remanescente da associação de São Leopoldo anterior à Agapan. É apenas uma referência, é bom se registrar isso, porque ninguém fala, ninguém diz, mas ele tem muita honra e muito orgulho de dizer isso, e ele sempre fala nisso, tá? Que ele é remanescente daquela turma que se reuniu em São Leopoldo, que depois vieram para Porto Alegre e criaram a Agapan. Então, registrado está. Seguinte, o ordenamento, tá? Sempre com legislação, com lei complementar, 1919, 59, 63, foi revisto o plano diretor, tá? Foi revisto, houve uma revisão do plano diretor, chamado pela Câmara de Vereadores, e essa revisão foi dentro da Câmara de Vereadores, não chamaram muito os técnicos, graças ao bondoso Deus, essa revisão foi revogada em 75, que reordenou aquela linha de 59, tá? E melhorou algumas coisas, tá? Nós tivemos a primeira lei de impacto ambiental em nível municipal no Brasil, 81, tá? Pioneirismo. Tivemos a primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente no Brasil, pioneirismo, tá? Tivemos o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano no Brasil, pioneirismo. Tivemos o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e ambiental, com eixo ambiental no Brasil, tá? E tivemos a primeira lei também a primeira lei complementar municipal de arborização urbana, a que o maluco do mal quer acabar, tá? Então é o seguinte, né? Todo esse pioneirismo para botar por águas abaixo. Eu quero só ressaltar aqui no que foi dito agora aqui na entrada, que Porto Alegre foi uma das cidades mais arborizadas, tá? O inventário de São Paulo, por mais incrível que possa parecer, põe São Paulo com 450 mil árvores. 450 mil árvores em vias públicas e praças e parques, tá? Porto Alegre ainda continua sendo a primeira, né? João Pessoa tem um orgulho muito grande, e é um mérito deles, tá? De ser uma cidade ladeada por florestas, quase 100%, mar, floresta, floresta e floresta, tá? Mas isso aí não é arborização urbana, tá? Arborização de vias públicas, canteiros centrais, praças, parques, jardins e passeios públicos é Porto Alegre ainda. Isso quero deixar registrado aqui. Só para devolver aqui, está na lei complementar, na lei orgânica do município, artigo 8, o município compromete privativamente elaborar os planos diretores de desenvolvimento, isso é da raiz da cidade. Artigo, compete ao município o exercício da sua autonomia, promover a defesa da flora e fauna, isso está na lei orgânica do município, artigo 236 e 242 diz isso, e a lei complementar número 12. A lei complementar número 12 é o Código de Posturas do município, que, segundo o Código Civil, né, Alberto, diz que agora não tem mais ter Código de Postura, tem que ser Código de Convivência. Sou disciplinado. Código de Convivência. Então já está sendo estudado, eu participei, inclusive, contribuí, e enquanto eles me chamam lá, qualquer pessoa pode ir na Câmara de Vereadores para contribuir lá com o Código de Convivência, que é o Código de Convivência, diz o seguinte: a arborização pública é um serviço público. E acabou essa história. Agora, vai querer entregar a arborização pública para a iniciativa privada. Mas vem cá, e alguém algum dia pensou de entregar os semáforos, as luminárias para a iniciativa privada? Agora, a arborização pública que tem vida, vamos entregar para a iniciativa privada, mas o que é isso? Não, vamos defender intransigentemente a arborização pública, tá? E nós temos uma arborização. É lamentável que não tenha sido dada continuidade pela administração atual de zelar pela arborização, e por alguns meses aí já não fizeram o trabalho, a coisa já está indo à bancarrota. Eu estou inserido nesse processo de defesa da arborização pública de Porto Alegre,
de defender intransigentemente contra essa mudança dessa lei aí, que vou dizer uma coisa para vocês, viu? Se tem uma coisa que eu me orgulho, é às vezes de eu reconhecer quando eu não estou no caminho certo. Eu lutei bravamente contra essa lei complementar. Pode perguntar para todos os colegas da irmã lá. Eu fui lá para frente e disse, olha, eu não vou mais na reunião, não vou mais, só eu que reclamo. Aí, não, Flávio, é que nós estamos, a gente deixa que tu é uma pessoa que tem mais tempo, tu fala, e tu é mais ouvido. De bom, mas aí não vale nada, então parece que é só eu que sou intransigente. Aí eu digo, não, então eu quero uma reunião e vamos readequar tudo que a gente pode adequar aqui. E aí foi aceito, e aí saiu essa lei complementar, tá? Da arborização. Mas eu acho que naquela época já estava tentando direcionar o que o maluco do mal está fazendo hoje. E defendi de unhas e dentes. Muito obrigado. Por enquanto. Obrigada, Flávio Barcelos. Então vou chamar o Beto Mexo. Quero agradecer a GAPAN por abordar um tema, para mim, talvez que eu mais gosto de lidar, é a arborização urbana e também as nativas. Enfim, aqui a gente vai dar uma visão mais da arborização urbana e a GAPAN pediu que eu trouxesse mais a questão jurídica, né? Por isso o tema da tutela jurídica da proteção da arborização. Infelizmente, nós não temos uma legislação que tutele a arborização nativa, inclusive. Nós temos uma legislação brasileira que protege bem, com muitas exceções, as áreas de preservação permanente em zona urbana ou rural, aí sim. Né? E temos no Código Florestal Estadual a proteção da figueira e da corticeira do banhado, mas podendo ser transplantada. Ou seja, o que não for APP pode, em princípio, desde que tenha compensação ambiental. Isso em nível federal. E em nível estadual, a figueira e a corticeira do banhado, mas que permite o transplante. No resto, a gente depende da discricionariedade do órgão ambiental, dos técnicos do órgão ambiental. Do Brasil inteiro, inclusive Porto Alegre. E aí, Porto Alegre consegue, em alguns casos, proteger, em alguns casos, um pouco mais a arborização urbana, nativa ou não. Essa é a síntese, assim, para introduzir. Tem gente que critica isso aqui que foi protegido. Tem gente que critica. Por que foi protegido? Primeiro, essa aqui é a primeira, tá? Hoje são mais de 70 logradouros que, por lei, são protegidos. Não é tombado, é área de uso especial, que está no Código Estadual do Meio Ambiente. São áreas de uma transição entre uma unidade de conservação e de proteção integral com uma área urbana. Um pouco parecido com uma zona de amortecimento da lei federal que cria o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O Código Estadual do Meio Ambiente previu já que qualquer poder público, municipal, estadual, federal, possam criar áreas de uso especial. Área. E aí rua é uma área. Rua é uma área. A área de uso especial. Por quê? Porque, em virtude do Shopping Total, em 2001, metade das áreas seriam retiradas porque ela seria alargada. E nós conseguimos isso no movimento com o Ministério Público, enfim, conseguimos reverter isso. E em 2005 veio à tona de novo a IPTC sugerindo, então, o alargamento da rua para a saída dos carros do Shopping Total pela Gonçalo de Carvalho. Aí veio de novo, 2001, depois 2005. Bom, quando nós vimos que isso aqui estava realmente ameaçado, mais cedo ou mais tarde isso aí ia acontecer, nós criamos uma área de uso especial para o decreto. Pode mexer? Pode. Não está tombado, as pessoas até hoje não entenderam isso. Isso aqui não está tombado, não é um tombamento. É uma área de uso especial, ou seja, tem que manter essa ambiência para o resto da vida, enquanto for lei, claro. Então tu pode manejar as árvores, mas tu tem que manter essa ambiência. Por que alguns criticam? Porque é exótica. Bom, é exótica, mas
tem uma questão educativa aí. E mais, exótico são os prédios, são concreto, asfalto. Isso eu aprendi, na cidade, mesmo uma árvore exótica tem uma função importante. Não é que nem numa floresta nativa que tu tem que tirar a mata, né? A árvore exótica tu tem que tirar da mata nativa, mas não da cidade. Porque o problema da cidade é muito concreto e muito asfalto. Então uma exótica tem a sua função também, tem que ser protegida. Uma coisa é não plantar a árvore exótica. E não se deve plantar a árvore exótica. Outra coisa é tu não proteger a exótica por ser exótica. Isso é muito importante, porque dentro do movimento tem gente que critica a árvore exótica em cidade. Bom, de novo, uma coisa é não plantar a árvore exótica. Outra coisa é não preservar a exótica por ser exótica. Só o que tem de epífitas nativas aqui é uma coisa impressionante. Se é por isso, então. São milhares de epífitas nativas aqui em virtude de uma árvore exótica. Bom, aí vem uma simbiose que eu não vou explicar aqui, não é meu caso, não sou biólogo. Os biólogos, os engenheiros agrônomos e florestais sabem muito bem isso aí. Então, isso tem uma importância, né? A República veio a ser, por lei, área de uso especial, aí são jacarandás, enfim, mais de 70. Aí é uma exceção. Essas ruas têm uma proteção diferenciada. Mas porque teve um ato público específico para aquelas áreas daquelas ruas. Mas não é tombamento. É um instrumento diferente de proteção. Tá? Então essa é a emenda, ó, declara como área de uso especial os logradouros públicos considerados túneis verdes. E trouxe para o mundo jurídico os túneis verdes previstos no Atlas Ambiental. É isso, veio para o mundo jurídico. A gente trouxe para o mundo jurídico algo que era da cultura, túneis verdes, túnel verde, mas não estava tutelado. Então ali, com base no artigo 51 da lei, que é o Código Estadual do Meio Ambiente. Bom, o que eu quero mostrar aqui? Por que não se plantava árvores nos canteiros centrais da cidade, na maioria dos casos? Algumas exceções, né? Nonoai é uma delas, depois ali na Sertório, a Venâncio, a Oswaldo, que é um projeto de 39, plantado em 41, a Getúlio, no mesmo período, e a João Pessoa. Pode ver que as outras não foram plantadas. Aí depois veio o projeto da Farrapos, compensação ambiental da Farrapos. Bom, a terceira perimetral foi concebida para não ter árvores no canteiro central, porque é uma visão cultural. Não pode ter árvore. A árvore não pode competir com os carros, com os ônibus, e não pode arrebentar o concreto. Então não pode ter árvore. E mais, é sério isso, e mais... não pode ter árvore no canteiro central porque o carro pode bater na árvore. São os argumentos técnicos em reunião técnica, sim. Isso é real, são os argumentos, não é? E não é por mal que pensam isso, é uma visão de cidade. Então a perimetral foi feita para não ter árvores. No canteiro central teve um excelente plantio, coordenado pela Maria São Juteiro e Felice, nas calçadas da terceira perimetral. Inclusive bem diversificado com nativos. Então, o que nós fizemos? O Flávio Barcelos fez parte desse projeto aí, né, Flávio? Embaixo não tem grama, terra. Embaixo tem o pavimento anterior da avenida. Então, aqui foi plantado em 2004, porque a sociedade não entendeu. Pô, mas fizeram a avenida e não plantaram árvores. Então, plantaram a palmeira, porque a palmeira consegue se desenvolver, porque ela não tem raiz radicular. Então plantaram aqui, mesmo tendo pavimento embaixo. E aí nós fizemos um teste, que daí foi coordenado pelo Piccolo, esse projeto, né, Flávio? Bom, nós vamos plantar árvore. Vamos plantar árvore. Aí o Piccolo nós fizemos um levantamento, dava 2.200 plantios, e aí o Piccolo foi lá e só disse assim, você tem um pavimento embaixo. Mas aí nós furamos o pavimento, compramos um martelete hidráulico e fizemos 2.200 buracos. E plantamos 2.200 árvores na perimetral, que devia ter sido feito lá no projeto original. Então aqui está 2004, 2007, pode ir.
2010, projeção para 2020, mas já está assim em parte, mais uma, Everton. Parte em 2014, já 4 anos atrás, eu não tive tempo de bater as fotos agora. Alguns lugares ela está dando mais certo, aqui são canafístulas. Em alguns lugares cresce menos, na Salvador, França. Bom, aí por 1000 razões. Né? Mas foi feito isso para mostrar o seguinte: nós temos que ter metas de plantio. Isso só se faz com plano plurianual. Foi colocado, plantamos 10 mil mudas de árvores por ano. Estava no plano plurianual. Nós plantamos, portanto, 40 mil, priorizando os canteiros centrais das avenidas, porque são locais mais áridos, mais movimentados, que necessita de mais arborização, portanto, em termos de arborização urbana, né? Por isso, né? Foi muito difícil fazer esse tipo de plantio, porque tinha que realmente perfurar o concreto e o asfalto embaixo ali do canteiro. Então nós fizemos isso, deu muito certo na perimetral, fomos muito criticados, inclusive, imagina plantar ipê roxo, né? Eu lembro dos debates feitos, né, com pessoas de fora criticando, deu muito certo. E plantamos na Protásio Alves, plantamos toda a Protásio, onde dá, né? Na Bento Gonçalves, da Zen até Viamão, na Juca Batista, Zona Sul, inclusive com espécies de restinga, tudo, aí sim, todas plantadas com espécies nativas do viveiro da ISMAN. Do viveiro da ISMAN, né? Que hoje com 75 anos, né, mais ou menos, o viveiro da ISMAN. Então tem que ter meta isso aí só no plano plurianual, tu não vai botar isso numa lei. Como é que uma lei vai dizer quantas mudas tu vai plantar numa? Isso aí é meta de Estado, não é nem de governo, porque plano plurianual são 5 anos. Então tem que ter um trabalho em cima disso aí, né? Assim como o plano plurianual tem que prever, por exemplo, recuperação de APP, por exemplo. Essas coisas têm que estar lá no plano plurianual. O plano diretor de arborização urbana, ele já existia, né? Também coordenado pela Maria Sanchotene Felice, mas era uma diretriz da ISMAN. Nós tínhamos que botar para o mundo jurídico. Como não ia ser aprovado na Câmara dos Vereadores, com certeza, nós botamos no Conselho, numa resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Mas enfim, foi no Conselho, levou um ano mais ou menos, a partir do projeto que a ISMAN já tinha. E eu só dou um exemplo aqui, rapidamente. Aí sim, então, o Plano Diretor de Arborização Urbana prevê que só se pode plantar árvores nativas. Isso está no Plano Diretor, isso é importante, sem dúvida. E prevê, por exemplo, que, em virtude dessa experiência que nós fizemos, que toda a avenida a ser projetada e executada deve ter no seu canteiro central arborização. No artigo 4º. Então isso é uma norma jurídica, né? Uma resolução do COMAN que tem respaldo de lei originária, lei complementar, aliás. Tá? Plantio compensatório. 2 decretos que são básicos, tá? Tem o decreto de 2013 e o decreto de 2006. O decreto de 2006, ele quadriplica o plantio compensatório, 4 vezes mais. Passa a ter 4 vezes mais o plantio e tendo que ter um acompanhamento de 2 anos do plantio. Os critérios são parecidos com o de 2003, tem uma escala. A principal compensação é o plantio mesmo. E aí vem uma escala. Mas o que aconteceu historicamente nos plantios compensatórios? A troca de plantio por, não, dinheiro até não, equipamento, bota, luva, motosserra. Se usou muito o plantio compensatório como o que até possa se fazer em determinados casos, mas não como uma regra, né? Então isso nunca ficou bem legislado por decretos e veio a só ser bem legislado. A única coisa boa que eu acho da lei de 2015, justamente essa. Ficou claro para onde é que tem que ir o plantio compensatório, no caso para a unidade de conservação. Nós temos 4. Qual é o problema aí? Não se prevê mais plantio compensatório nos logradouros públicos. Então Porto Alegre não tem mais plantio compensatório de logradouro público. Não tem meta de plantio,
não tem meta de plantio, então não existe plantio da ISMAN, e não tem plantio compensatório, porque o corte de árvore vai para a unidade de conservação. Então não tem plantio. Porque o plantio é o plantio dentro do terreno, que é bom, e a ISMAN faz um bom trabalho nesse sentido no licenciamento. Mas tu não pode mais, é proibido tu exigir o plantio compensatório no logradouro, na calçada do próprio edifício. Entenderam? Não pode. A lei proíbe isso. É proibido o plantio compensatório. Só dentro do terreno. E o valor que exceder, não vai dar plantar tudo dentro do terreno, vai para uma unidade de conservação. Entendeu? Isso é o que está na lei na lei de 2015, a lei complementar de 2015. Aqui é a parte de preservação, no caso, né? Isso aqui começou também com um decreto, em 2005, quando se proibiu o corte de árvores em 20%. Tinha que manter 20% ao menos de arborização num lote urbano a ser construído. Começou assim. E aí foi para o plano diretor, que tem que ser mais geral, ficou a área livre, permeável e vegetada. Todo lote urbano, seja o que tamanho for, ele vai ter uma média de vegetação obrigatória de 20%. O plano diretor não vai falar em arborização, ele vai falar em área, por quê? Porque ele é genérico. Então isso cabe ao órgão ambiental no licenciamento fazer isso, ou em leis e decretos regulamentando melhor a área livre, vegetada e permeável. Entende? O plano diretor não vai especificar, não vai dizer espécie de muda de árvore, porque ela fica no tempo, né? Mas ela dá o princípio, vegetação 20%. De qualquer tipo de lote, qualquer tipo de atividade. Qualquer uma. Lei orgânica do município. Isso aqui é muito importante. Bom, isso aqui é só para lembrar que tem os 12 metros quadrados por pessoa, né? E que está por região. Bati hoje essa foto para mostrar como a cidade tem arborização, independentemente de governos, enfim. Isso aqui é uma liga Baltazar com a Protásio, imagina, não sei agora o nome da avenida, imensa. Tá? E aqui tem um córrego, então, é tipo uma APP ali. É um córrego, né, envelopado, mas que tem uma APP. Interessante isso, durante todo o curso dela. Não. É Paulo Soares. Paulo Soares? Ela liga a Baltazar com a Protásio. Né? Paulo Soares. Tá. Depois ela liga com a Guadalajara. Aqui também os plantios, ó, aqui na Protásio, de IPs. A gente bateu hoje também, pode ir. Isso aqui, infelizmente, Flávio, o próprio ISMAN cortando árvore há um mês atrás. Isso aqui são os servidores da ISMAN, uma poda muito mal feita, pode ir. Não é da ISMAN que vai ser. Não, mas aqui estava. Era um servidor, ó, olha lá. Aqui poda da CE, o grande mal que nós temos, isso aí ninguém fez nada até agora. Várias representações do MP, o MP não entrou com uma ação civil pública até hoje contra a CE, isso é inadmissível. Isso aí a HPAN vai ter que entrar. O MP tem elementos para entrar com uma ação. Não bastaram os TACs. Vários termos de compromisso de orçamento, não tem técnico que acompanhe as podas de árvores da CE. Não tem técnico. Não tem técnico. Tu vai lá, não tem técnico. É feito assim a moda Miguelão mesmo. Uma coisa impressionante. Pode ir, isso aqui está tudo no MP, olha aqui, ó. Olha a paineira. Pode ir, tudo está no Ministério Público, essas fotos. Ó. Pode ir. Ó, São Martinho de Los Angeles, Patagônia, Argentina, olha a diferença. Aí tem fiação também, ó. Isso que tem a lei, né? A lei que prevê o cabo ecológico, mesmo onde tem cabo ecológico, fazem as mesmas podas. Isso aqui são considerações bem básicas da ilegalidade do projeto de lei, tá? Primeiro, o legislativo não pode impor data, prazo para o executivo. Já é uma primeira ilegalidade. A segunda, somente quando é em logradouro público. Quer dizer, a árvore já é um bem público. Imagina o logradouro público. Não pode o particular dar autorização. Não pode. Né? Ele está
afrontando a Constituição Federal e o princípio básico do direito ambiental, que é o poder público tem que intervir nesses casos, tá? E não tem compensação, imagina. A lei sequer fala do corte, não prevê nem a compensação do corte. Então afeta, ele afronta o artigo 23, que o município tem que proteger o meio ambiente, a flora, e o 225, porque isso diz respeito ao equilíbrio ecológico, que é o princípio da Constituição Federal. Não tem compensação, corta e não prevê nem a compensação. Aqui é o artigo 225, tem que haver então a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Só se fala em corte, não se fala em compensação, então afronta a Constituição Federal e proteger a fauna e a flora. Aqui é a competência do município em proteger o meio ambiente, a fauna e a flora. Aqui, muito importante, isso aqui é a lei orgânica. O município desenvolverá programas de manutenção e expansão de arborização. Então, não cabe ao município preservar a arborização, ele tem que ampliar. Está na lei orgânica do município, que a GAPAN, inclusive, ajudou a escrever. E aqui, o decreto de 2006 e depois a lei, foi outra coisa boa da lei, prevê o quê? Se tem nidificação, tu não pode podar e cortar árvore, só em caso de emergência. É a proteção da fauna. Esse projeto não prevê isso, portanto, ele afronta a lei dos crimes ambientais. Quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Ou seja, é uma ilegalidade não por cortar a árvore, mas por causa que a lei não prevê a proteção da árvore, mas prevê da fauna silvestre. E aí então que pega, porque nós temos uma nidificação incrível na arborização de Porto Alegre. Nós temos mais de 300 espécies de aves em Porto Alegre já identificadas. E por fim, essa questão de educação ambiental. Imagina, tu corta e fica por isso mesmo, não tem sequer o plantio compensatório. Então isso em termos de educação ambiental é terrível. Pode cortar, fica tudo por isso mesmo. Mas esse problema, nós já não tínhamos uma legislação que protegesse a arborização urbana, de forma mais direta e clara, e agora temos ainda uma legislação que vai ainda ao contrário, vai justamente permitir e até mesmo incentivar o corte de árvores. Porque, finalizando, é óbvio que quem quer isso não é um morador. O morador não tem condições sequer financeiras de mandar cortar uma árvore. Isso é da especulação imobiliária do construtor que não quer a árvore na calçada e muito menos esperar 30 dias para ter uma poda. Então ele vai lá e já corta, porque ele tem condições de fazer esse serviço, coisa que o morador ali não tem. Obrigado. Nós vamos dar continuidade ao objetivo desse debate, que é conversar com as pessoas, trocar uma ideia, e que as pessoas proponham algumas alternativas, para a gente fazer em relação a essas questões que estão acontecendo em Porto Alegre. Agradecer a GAPAN mais uma vez pelas oportunidades de a gente aprender aqui sobre todos os temas, Eu sou Francisco, sou biólogo, sou do Ingá, cidadão de Porto Alegre, defensor das árvores desde que eu me entendo como gente. E sou colega do Flávio também, professor Flávio, na profissão de biólogo e técnico, Então, infelizmente a gente não tem como não falar sobre isso, que ele quiser a gente poder ficar só falando sobre as coisas belas da arborização, essas partes históricas, que eu acho que é o mais tocante, assim. Mas isso é muito importante, então, para a gente ver que isso tudo está correndo um grande risco, Então a gente tem que, no fim, falar sobre assuntos, tem que defender as coisas que a gente não queria que mudasse, Então, até na parte de ser mais propositivo, eu queria já de antemão já dizer que a gente tem que talvez defender essa legislação que tem aí, porque eles vão querer mudar para qualquer coisa. Então, qualquer coisa que mudar, eu acho que vai ser um retrocesso. E talvez ajudar eles a construir uma lei possa ser um erro, porque eu acho que essa lei atual ela levou anos para ser compilada, Era uma série de decretos e era um monte de penduricalho juntaram numa legislação que ela ficou boa e funcional. Então, só uma parte que eu acho que a gente tem que... A população tem que entender que por essa importância, Então, não sei se todo mundo aqui tem vontade de entender um pouco mais, E, no fim, assim, a gente tem que entender o que está por trás dessa legislação, quais são os interesses, bem também como o Beto concluiu, é para tirar a árvore de frente de fachada, é para tirar a árvore, é para isenção de custos, Esse dia eu até estava falando com um técnico da SMAN, ele estava me falando como que era antes a compensação. Então a pessoa ia lá, tirava, 30 árvores, tinha que compensar 100 mudas. Aí a pessoa, na verdade é um embate até que o Beto coloca, uma visão que é importante, a SMAN não está plantando.
E aí o que acontece? Fica jogado para os técnicos, fica dependendo de compensação ambiental o plantio. Então a SMAN parou de fazer o trabalho fixo de cuidar das árvores, plantar quando precisa, troca. A SMAN parou de fazer isso e deixa só quando tem compensação. Só que aí não estava acontecendo. Então agora está um limbo, não está tendo plantio, e ainda mais agora com esse prefeito. E aí então nós estamos num limbo. Só que eu acho que a gente vai acabar entrando num risco que é justamente o que eles querem mexer, que é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é onde tem milhões. Usaram milhões desse fundo para, por exemplo, arrumar a ponte de pedra ali dos açorianos. Não sei se o pessoal sabe que essas obras aí que estão se enrolando, é só para lavar dinheiro, no fim, né? E, no fim, estão usando um dinheirão do Fundo Municipal de Meio Ambiente. E eles sabem que tem um dinheirão lá e não querem aplicar, né? É difícil também, inclusive, né, Jonas? Mas só para concluir, né, eu queria então que a gente ficasse atento a esse retrocesso, né, e que a gente conseguisse organizar uma forma de lutar e de achar uma unidade assim, entre as entidades. Inclusive a gente se reunir para falar, para passar a régua, assim, ver o que a gente pode avançar, porque cada um tem uma leitura e a gente fica agindo isoladamente. Né? Então acho que a gente tem que se reunir e, junto com todo mundo, tá lá nos dias de votações, quando acontecer. Né? Obrigado. Só gostaria que também comentassem, que eu acho que é importante para as pessoas presentes, os serviços que a árvore prestam, além dos filosóficos, estéticos, purificação do ar, controle térmico, umidade, né, redução de ruído, filtragem de ar, enfim, todas essas coisas que, com certeza, Porto Alegre teria uma situação ambiental insuportável, muito pior, em termos térmicos, em termos de poluição, não fosse essa arborização. Então, claro que o assunto tem possibilidades imensas, né? Além disso que o Milanês falou, né? Se cimentar como são cimentadas as árvores possuem raízes. As raízes, como fazem a absorção de sais, necessitam de muita energia para extrair isso do solo. Energia que vem do ATP. A linguagem técnica, Alfredo. Não, porque para fazer ATP precisa de oxigênio. Se tiver tudo cimentado em volta, já falta oxigênio. Provavelmente, por estar tudo cimentado, né, também não haverá água. Que é o outro princípio fundamental para que as raízes cresçam. Acabam as raízes apodrecendo e a árvore tombando, porque se forma um meio anaeróbico, às vezes alagado por baixo por alguma greta na calçada ou mesmo na rua, né? E isso prejudica. Acho que o replantio, e agora volto aqui, Beto, poderia ser feito simplesmente porque a árvore é ser vivo, tem um tempo. E a maioria das nossas árvores estão... Eu moro em Petrópolis, você também morou por lá, ou ainda mora, né? Sabe que é do tempo do Célio Fernandes, eu acho, lá da década de 70, coisa assim. Essas árvores são velhas, muitas precisando de substituição. Eu pergunto, o Beto já deu uma palhinha nisso, onde está o Ministério Público que deveria zelar pela legislação que fosse aplicada? Não está fazendo, está se omitindo. Eu acho que realmente, talvez a Capão, mais interessados, devia levar isso à frente, e talvez seja dessa reunião que se possa criar até um grupo de trabalho, para fazer uma proposta que o Ministério Público tome, porque eu entendo que pela legislação, um pouco de legislação que ainda se faz no Brasil, deveria deveria ser feito através do Ministério. O Beto depois pode comentar isso aí. Obrigado. Sou Ivo Trospo, né? Tive a oportunidade, essa semana, de visitar Cabo Frio. Então, comparando Porto Alegre a uma situação daquela cidade, a gente realmente está melhor.
porque as pessoas simplesmente cimenteiam as árvores. É uma coisa terrível, né? Mas eu estou muito preocupado, nós estamos todos preocupados com a questão da arborização urbana, né? Que não existe mais nenhum manejo, nem plantio. Então, a gente está perdendo milhares de árvores. Além das que estão sendo cortadas, aquelas estão sendo destruídas pelas ervas de passarinho. Então, eu vejo isso uma preocupação muito séria. Eu acho que a única forma da gente resolver isso é a sociedade civil reagir. Nós temos que nos posicionar. Se nós se posicionarmos, temos que acionar o Ministério Público. Não? Mas o Ministério Público, nós já fomos lá, por causa da CE, né? E não deu em nada. Não? Saímos de lá frustrados. Mas uma outra questão que aconteceu aqui há um mês para cá, um mês e meio, foi a questão que o governo do estado queria instalar o Corpo de Bombeiros lá no Centro Esportivo, Centro Estadual de Esportes, Desenvolvimento de Esportes. O que aconteceu? O governo não esperava que a comunidade se organizasse e enfrentasse o governo. Nós enfrentamos o governo em discussões muito duras, lá na Secretaria do Meio Ambiente, na Casa Civil, lá no Secretário de Cultura, e nós conseguimos derrotar aqueles coronéis, né? Aqueles pessoas que acham que podem chegar e impor uma coisa no centro esportivo que está sendo utilizado por uma comunidade uberosa, né, como é o Menino Deus, e nós conseguimos, felizmente conseguimos, mas foi só através da mobilização de uma comunidade, né, que se engajou, e felizmente nós conseguimos vencer essa parte. Esperamos que nós vamos continuar lutando, que a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? Amanhã pode ser outro governador, pode ser outros interesses, né? E até os bombeiros não queriam ir para lá, mas foi uma decisão de governo. Está muito bonito lá, vamos lá. Então nós prontamente reagimos. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. A questão da arborização urbana, nós lá no bairro do Meu Deus, nós fizemos uma parceria com o Lions Club e com a comunidade, e nós plantamos mais de 1.000 árvores, e que nós estamos cuidando delas desde 2011. Então tem árvores que já estão frutificando, florescendo. Estão lá, esses dias eu vi umas crianças subindo nas árvores. As crianças subindo nas árvores nós plantamos. Que coisa maravilhosa, né? Passarinhos fazendo ninhos nas árvores nós plantamos. Então acho que nós precisamos não ter medo do governo, nós precisamos nos posicionar e acho que por aí que nós vamos ganhar. Parabéns aos palestrantes pela sabedoria e o conhecimento, e veja como é importante a gente ter secretário municipal, estadual, que realmente seja ambientalista, e aqui entre nós temos várias pessoas que poderiam ser indicadas, né? Eu quero dar apoio à proposta do Alfredo de acionar o Ministério Público, de novo tentar. Bom, o que eu não sei se é denúncia ou até informação, com vocês que conhecem, você, o Flávio já trabalhou na SMAN, Beto já foi a secretária. Pelo que eu ouço falar, o que está vendo também na SMAN, além do sucateamento, a falta de funcionários e tudo mais, e a própria política, eu não digo nem decadente, quer dizer, a ausência de uma verdadeira política ambiental, e como disse Ivo, a gente vê por tudo que está acontecendo em Porto Alegre, né, na erva de passarinho, enfim, árvore morrendo, não tem a mínima manutenção mais.
O que existe, parece também, que é um conflito de competências lá dentro, né? Que chega até essa proposta aí do vereador, o maluco do bem, né? Moisés Barbosa, desculpem, com a questão da privatização da poda. Por quê? Poda, vejam bem o que eu vou dizer, poda, remoção, plantio, vistoria de árvores, autorização para remoção, na área privada, no terreno privado, seria com, pelo que me consta, com a EAVAP, que é um setor na SMAN, que são pessoas, eu considero que tem muita gente séria lá dentro, conheço uma ou outra pessoa, que são contra a privatização. Na rua, esses itens que eu citei aqui, a competência para poda, remoção, plantio, etc., é com a, deixe-me ler, SURB. Me corrijam se eu estou errada. A SURB é a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Área pública. Área privada, então, com a EAVAP. E a SURB tem algumas empresas, são amigos de algumas empresas particulares de poda, empresa que não tem, além de não ter acompanhamento de um biólogo, do engenheiro florestal, enfim, alguém como faz a CE, como lá o Beto mesmo disse, não tem acompanhamento, são empresas que nem sequer, nem no seu cartão de visita apresenta o responsável técnico devidamente cadastrado. Isso a gente tem exemplo aqui na cidade, tem um grave exemplo desse na Mostardeiro, aqui no Meio de Vento. Então, veja só, são duas visões, uma lá dentro da SMAN, inclusive roubando competência um dos outros, passando por cima de setores que tem a competência de fazer devido serviço. Entenderam isso? Bom, vocês que conhecem mais me corrigem, para mim isso é grave, e a gente vê o resultado disso no dia a dia. A outra coisa, para finalizar, eu vou reforçar o pedido do Francisco, do Chico, do Mogdema, do Ingá. Na última audiência pública, nós éramos muito poucos, tá? E tinha toda uma claque, foi uma audiência completamente fora, vamos dizer, dos propósitos democráticos e legais, porque nem sequer os ambientalistas que chegaram um pouquinho atrasados, alguns não conseguiram se inscrever. No entanto, tinha bairro como a Lomba do Pinheiro, eleitores, alguns eleitores do proponente aí do projeto, estava todo mundo inscrito. Não botaram assim, 5 pessoas falam a favor, 5 contra. Então, eu sugiro que na próxima audiência pública, porque agora tem um regime de urgência aí para votar esses projetos, que a gente de novo tente divulgar e que mais gente esteja lá, porque isso dá força. É isso que eu queria apoiar, Francisco, a sua proposta. Eu sou a Kátia. Primeiro, eu queria pedir que vocês explicassem um pouco do que é esse PL, né, esse projeto de lei, que nós temos pessoas aqui que não estão acompanhando. Eu quero fazer aqui mais um relato, né? Eu trabalho ali no Menino Deus, na esquina da Érico Veríssimo com a Barão do Triunfo. E o ano passado eu vi o pessoal da prefeitura podando algumas árvores, cortando aquelas árvores ali, são árvores muito antigas, com risco de queda, muitas podres na poda, né, da CE. Eu olhei aquilo, até confesso que achei bom, né? Vamos fazer o que tem que ser feito, substituir as antigas e doentes por novas. Qual não foi a minha surpresa que uns 2 dias depois eu passo pela rua e dou de cara com as árvores não cortadas, mas com aquela poda extrema que o nosso Carneiro brigou por tantos anos, né?
o Carneiro, que foi fundador da Agapan, ele desenvolveu um trabalho contra essas podas radicais durante toda a sua vida de ambientalista. Então, gente, no Menino Deus, né, que é um bairro de gente esclarecida, a Secretaria do Meio Ambiente, ou sei lá quem foi, faz uma poda radical. Então, eu cheguei na rua e tinha umas 6, talvez 8 árvores, o tronquinho em pé e aqueles galinhos assim, bem em cima, bem nos toquinhos, né? Uma coisa assim, esteticamente pavorosa. Mas o pior foi que essas árvores eram antigas e pelo menos 3 delas tinham uma figueira se desenvolvendo, né? 2 com o tronco da figueira bastante exposto. Qualquer leigo passava ali e via. E uma especialmente que era então uma coisa bem mais antiga, né? Uma figueira bem mais antiga, já com um tronco bastante grande. E cortaram a figueira, podaram as figueiras, assim, podaram. Né? Então, não pode cortar, né, Beto, mas pode podar. Bom, então, desde lá eu venho tentando obter alguma explicação com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Não tenho informação nenhuma de quem foi, de quem autorizou, de quem fez, absolutamente nada. Caminhei o assunto para o Ministério Público, não se dignaram nem a responder que tinham recebido a minha solicitação. Então, gente, eu acho que a situação da arborização está num caos na cidade. E eu queria propor, então, já que a ideia era fazer proposições, que a gente criasse aí um grupo de ONGs, um grupo pequeno, Instituto Augusto Carneiro, Agapan, Fundação Mata Atlântica, Ingá, não sei se tem mais alguma ONG por aqui, que a gente possa se reunir e trabalhar numa frente de montar ações civis públicas específicas sobre a arborização. Né? Tem essa proposta da CE, que eu não conheço ainda, mas a gente tem que, sim, responsabilizar criminalmente, né, quem está fazendo esse tipo de poda em Porto Alegre. Se fazem no Menino Deus, gente, o que estão fazendo no interior? Né, da cidade, Restinga, Lomba do Pinheiro, o que está acontecendo? Né? Então, fica a proposta. Meu nome é Leonardo Capeleto, sou engenheiro ambiental e doutor em ciência do solo. Minha tese de doutorado foi na área sobre o Lago Guaíba, poluição de sedimentos. Em função disso, tenho participado de diversas reuniões que se ligam direto ou indiretamente com o tema. Participei da última audiência pública e fiquei, assim como a Maria da Conceição, bem chateado, porque o que ela falou ia dizer, aquilo foi, parece que combinado, as pessoas não tiveram tempo sequer de se inscrever e quem estava inscrito, a maior parte parece que foi para totalmente corroborar ao que foi dito pelo maluco e foi, parece que algo bem planejado o discurso deles, né? Então parece que a gente tem que realmente se planejar mais para combater no mesmo nível. Sobre o plano que o Flávio comentou, é interessante também, porque eu também tive que ler o plano. Ele também se liga à história do Guaíba, porque apesar de todos os benefícios do sistema viário, ele também aterrou mais de 200 hectares, né? Foi graças ao plano também, então é só para brincar que nem tudo foi bom naquele plano. O que eu ia dizer mais é o seguinte, eu tenho participado de diversas atividades, principalmente de divulgação científica, entre elas uma foi o próprio Pint of Science, né, o evento que levou ciência para os bares. Nesse evento eu fiz uma fala que se liga muito ao que está aqui. A gente tem que atualizar um pouco mais nossos dados. A gente vem repetindo há muitos anos algumas inverdades, né? Que é, por exemplo, que Porto Alegre tem a rua mais bonita do mundo, sendo que não se sabe direito, foi um blog que disse isso, e a gente simplesmente toma como uma verdade porque ela é muito conveniente a nós. Agora, quando a gente fica repetindo que Porto Alegre tem a cidade mais arborizada do mundo, opa, que conveniente também, principalmente conveniente para dizer para os nossos políticos ficar repetindo isso. Só que de quando que é esse dado? O dado mais atual que eu encontrei sobre a arborização no Brasil, para poder dizer que é a cidade mais arborizada do Brasil, ou a capital mais arborizada, é de 2012, sendo que provavelmente é uma corroboração de dados de 2010, que é quando foi feito o último levantamento do IBGE. Desde lá não houve, provavelmente por corte de custos.
Porto Alegre estava em 4º lugar na capital mais arborizada, atrás de cidades como João Pessoa, Goiânia e outras perto de Belo Horizonte, Curitiba. E quando tentem fazer isso, procurem no Google, capital mais arborizada. Quem encontrar Porto Alegre foi postado por porto-alegrense. Porque o que mais se encontra é Goiânia ou Curitiba às vezes, mas é principalmente Goiânia e João Pessoa que tenta ganhar de capital, mas também está lá embaixo nessa colocação. Então a gente tem que parar de repetir essas coisas só porque elas são muito convenientes a nós. A mesma fala eu faço em relação, por exemplo, em Porto Alegre tem 3 dos 10 rios mais poluídos do Brasil. Quem disse isso? O IBGE diz. Não, a gente já debateu isso. Não existe esse dado. Existe esse dado e eu conheço esse dado. A senhora ficou de me mandar esse e-mail com essas verdades. Bom, só para complementar essa questão, porque ela se liga do mesmo jeito. Em 2010, o IBGE teria feito um estudo e eu encontrei esses dados. O IBGE teria feito esse estudo em 2010 e realmente Porto Alegre a região tem 3 dos 10 rios. Só que esses dados não foram atualizados em 8 anos. Porto Alegre não tem mais 3 dos 10 rios. Por quê? Porque avaliaram mais rios. Então, Porto Alegre tem entre 20 rios mais poluídos. Tá? Isso é um dado público atual que faz parte do nosso estudo da tese. Em 2006, eu trabalhei com a arborização urbana em Passo Fundo, onde a gente levantou, junto com a faculdade de Passo Fundo, a arborização em todas as vias. Quando é que Porto Alegre fez isso? Que dados que Porto Alegre tem atualmente dizendo sobre quantas árvores Porto Alegre tem? Infelizmente, naquele dia da audiência pública, eu tive que escutar o nosso secretário de Meio Ambiente dizendo: olha, Porto Alegre é a capital mais arborizada do Brasil e tem uma árvore por cada habitante. Quem disse? De onde que tem esse dado? A SMAN não corrobora esses dados. Eu já conversei com técnicos da SMAN. Se o próprio secretário do Meio Ambiente atual, e desculpa, Beto, mas teu sucessor em algum nível, né, relacionado a isso, ele mesmo disse que quando ele trabalhava no Parcão, eles estimavam o número de árvores e encontraram o número de árvores menor do que eles imaginavam. Se eles imaginavam num parque que é bem pequenininho, que o Parcão é menor que a Redenção, menor que outros parques, como é que eles querem fazer uma estimativa a nível de Porto Alegre? É baseado na cobertura vegetal, alguma coisa? Não se sabe, são umas estimativas muito falhas que têm. Então, a minha colocação que eu digo é isso. Porto Alegre tem que cobrar mais de onde estão sendo esses dados, quando eles são muito convenientes a quem está dizendo, e exigir, cobrar assiduidade no levantamento dos dados e na publicação desses dados a nível público. E assim como, né, que não quero me alongar, mas também cobrar que não só sejam feitos mais plantio, mas que eles sejam feitos de maneira correta. Assim como evitar as podas incorretas, fazer plantio com guias, com limitadores de crescimento de raízes e outros. Eu sou a Daniela e estou aqui como cidadã para falar o seguinte, que eu também estou indignada com essas podas que eu considero criminosas, podas da CE, podas da SMAN, a minha rua, Guilherme Alves, se vê muito disso. Indignada também com esse projeto de lei do Maluco Beleza aí, bem ao contrário. Mas o que eu ia propor na prática, eu acho que foi dito aqui que é preciso mobilizar o Ministério Público, é preciso mobilizar a sociedade civil para que ela reaja e é preciso também essa ação civil pública específica em relação à arborização da Cátia. E eu acho que é preciso mobilizar as pessoas. De que forma? Vamos fazer a coisa aparecer. A gente está num grupo que pode ser muito multiplicador do que está acontecendo. Então, a minha sugestão é que a gente possa, a partir desse momento que a ação civil existe mesmo, eu não sei se a data da votação já está definida desse projeto? Não? Mas, enfim, eu acho que dá para fazer alguma coisa que interesse a imprensa. E aí eu lembrei, me desculpem a maluquice, mas lembrei do nosso Dairel, que já subiu numa árvore e que poderia voltar e subir de novo para a gente denunciar tanto o projeto absurdo, quanto essas podas que são tão, enfim, inaceitáveis. Eu acho que tem que ter alguma coisa que chame a atenção da imprensa e, por consequência, chame a atenção das pessoas. Pode não ser essa a minha ideia de chamar o Dairel, mas é preciso mobilizar, é preciso ir para a rua com essas denúncias. Eu fiquei indignada ao saber que não tem técnico acompanhando as podas da CE. Isso é inaceitável. Enfim, essa é a sugestão. Temos, sim, que fazer a defesa intransigente da arborização da nossa cidade, combater esse projeto de lei.
eu repito, eu participei de um debate dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente sobre este 757, tá? Me desgastei uma barbaridade. Beto, tu não vai acreditar. Era na reunião, todos os técnicos de arborização, eu disse na outra vez, não, lá, não, esse aqui agora não, pelo amor de Deus, o 757 não era para ser como foi, era uma coisa muito pior. Era quase isso aí que estão propondo aí agora, tá? Mas eu enlouqueci lá dentro, tá? Mas quando eu, numa reunião, eu resolvi ir e ficar calado, aí os técnicos disseram, não, mas o Flávio, pô, tu é o nosso defensor. Eu digo, não, mas só um pouquinho, mas eu sou a minha voz, eu quero ouvir a voz de cada um de vocês. Bom, digo, bom, então tá, então agora vamos falar em coro. Então assim, as pessoas achavam bonito e achavam legal e achavam interessante aquilo que eu falava e se sentiam contempladas, entende? E se sentiam contempladas. Tá? Eu digo, mas gente, assim, então eu não falo mais para vocês falar. E aí então nós chegamos num novo consenso e aí sim foi formatado esse decreto aí. Que eu confesso, Beto, eu tinha um preconceito contra usar a compensação ambiental para adquirir área. Eu fui convencido porque os colegas lá diziam que era interessante, coisa e tal, de ter, coisa e tal, mas eu queria arborização na arborização, arborização na arborização e arborização na arborização. Tá? Aí uma colega minha lá disse para mim, Flávio, tu é muita arborização, tu tem que ver a coisa mais ampla, o todo, entende? Tu é um biólogo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tu não pode olhar só para a arborização, existe mais do que a arborização. E aí foi na história e eu quase que disse aqui na minha fala, eu me dobro, entende? Eu sei repensar as coisas, entende? Eu não sou aquele burro chucro, entende? Que fica, entende? Então assim, ó, defender, nós temos que defender. Desculpa eu falar demais aqui. Em milanês, na mesma linha tua também, tá? É a defesa da arborização intransigente, e nós temos que fazer isso, Francisco Milanês e colegas aqui da Agapan, de forma compacta. Nós temos que nos unir, entende? Não adianta ficar uma parte aqui defendendo ali, outra parte defendendo lá. Isso aí, o que puder sair de documentos unificados, mesmo que seja um documento trazendo vários órgãos junto, Engá, Agapan, todos, Carneiro, todo mundo, tá? Fazer uma defesa intransigente. Eu estava viajando, viu, no dia daquela sessão lá. Eu estava viajando a serviço, tá? Até me ligaram de véspera, mas eu estava em Bagé, tá? Eu digo, não, eu não vou poder ir, mas se eu pudesse participar, eu teria participado, tá? Agora, se fechar a câmera lá, foi uma zorra, né? Foi uma zorra. E uma outra coisa aqui, o seu Ivo Crosman, cadê o seu Ivo? Seu Ivo, assim, ó, essa questão, o senhor falou uma coisa aqui que isso, graças a Deus, o senhor falou para mim, viu? A questão da implementação do solo é um problema muito sério, entende? Na questão de queda de árvores. Nós temos 2 problemas seríssimos, pode ser até 3, tá? Um é a impermeabilização do solo. Árvores, pode ver que as árvores caem exatamente aonde tem mais alagamento do solo, tá? E segundo, árvores com erva de passarinho. Eu digo assim, ó, grosseiramente dizendo, sou um biólogo, sou técnico, né? A erva de passarinho é a gripe da árvore, tá? Ela aponta que a árvore já está mal, entende? Tu pode correr ali e já fazer outro serviço, porque não é só a erva de passarinho que tem galho seco, galhos podres, galhos lascados, tu tem que fazer barba, cabelo e bigode, tá? Não me vai lá na árvore e cortar, tirar a erva de passarinho e ir embora. Tem que fazer tudo. Se ela está com a erva de passarinho é porque algum problema tem, tá? Então faça tudo, tá? 42 anos de serviço, nunca uma equipe minha foi numa árvore para fazer a limpeza de passarinho e foi lá e se retirou. É barba, cabelo, bigode. E Deus me livre que eu passasse lá e conferisse que não tinha feito tudo, tá? Agora, quase falando para todos os demais, o grande problema agora eu acho que mais do que tudo que foi
foi dito aqui agora, tá? É nós nos unirmos para devolver para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com outra letra a mais aí, coisa e tal, tá? O gerenciamento da arborização. É inadmissível pegar funcionários, jardineiros, com experiência de mais de 25, 30 anos na arborização e está lá jogado na Secretaria de Serviço, lá pelas tantas dá uma emergência, vocês estão ajudando até a botar luminária em árvore com o caminhão das podas. Tá? Porque não tem motosserra, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Já estão fazendo outro tipo de serviço. Daqui a pouco dá uma FG para eles, uma chefia para eles, o cara já está chefe da iluminação pública, daqui a pouco está chefe até da sinalização de trânsito, do semáforo e coisa e tal. Quer dizer, gente com 20, 25 anos de experiência, entende? Trabalhando na Secretaria de Serviço. Mas vai para PTQP, pelo amor de Deus. A arborização pública tem que ser gerenciada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E é por isso que está essa banca rouca aí de tu passar, as árvores estão pedindo socorro. Parece que só falta chatear no colo da gente pedir socorro. Tá? Então, assim, a arborização tem que ser gerenciada segunda, terça, quarta, quinta e sexta, na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, do primeiro ao último mês. Não tem inverno, não tem outono, é todo ano, tá? que é necessário. Então, tem a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem que designar todas as suas para o meio ambiente. E mais, quando eu ingressei em concurso público para divisão de parques e jardins da SMOV, tinha 3 turmas de arborização, hoje tem uma. Na divisão de parques e jardins, em 1975, tinha 3 turmas de arborização, do manejo da arborização. Quando nós criamos as zonais em 87, tinha 4 turmas para cada zonais. Não tem mais concurso público. Tá? E agora, só para matar a cobra aqui agora, eu acho que eu vou... Depois eu quero falar para ti também. A questão da... Beto Meixo fez um convênio com a CE. Fizemos um convênio tripartite. As empresas da CE tinham que ter um técnico para cada caminhão de poda. E tinha. Só que a CE cobrou da SMAN, a questão de 4, 5 anos atrás, que a SMAN fez uma licitação sem técnicos. E a SMAN não deu nem resposta para a CE. A CE fez nova licitação e não botou técnico. Quer ver a SMAN cobrar agora. E agora, nem áreas, nem lugar, nem com terceirização e nem com da casa, não tem nada. Tá? Meu camarada. Leonardo, é? Plano diretor de arborização urbana está na biblioteca da SMAN, à sua disposição. Não vou dar o meu. Se não quiser, também só pode pegar na Procempra os disquetes lá. Não sei se é disquete, agora deve ter outro tipo de coisa. Com 1.100.000 árvores na arborização da cidade, estimado. Tá? Não foi feito rua, árvore a árvore. Deveria ser feito. Não tivemos dinheiro para isso. Tá? E nem tinha tecnologia para isso. Tá? E até desconheço qual é a cidade que tem tecnologia para isso. Curitiba é bem arborizado? E bem gerenciado. 245.000 árvores. Goiânia tem um pouco menos. Tá? E tem, eu acho que a melhor arborização do Brasil, mais bem gerenciada, está em Goiânia. João Pessoa é uma titiquinha de galinha. Mas de que ano os dados? De Porto Alegre? 2010. 2010. Está na biblioteca, à sua disposição. Pega lá, pede aqui, para ver, tá? Então, assim, Goiânia, a João Pessoa é uma titiquinha de galinha, já tive lá 3 vezes, tá? Estou convidado agora para ir na Paraíba, como é que é? Campina Grande, e vou dar uma passadinha lá também, tá? Mas assim, o que eles se vangloriam bastante lá realmente é da floresta urbana que existe no entorno. Aqui, árvores plantadas nos passeios públicos e canteiros centrais. Passeios públicos e canteiros centrais. Não estão computadas as árvores dentro do Parque Farroupilha, dentro do Manhã do Brasil, dentro do Moinhos de Vento, dentro das praças e dentro dos verdes complementares. E nem APP. Árvores plantadas em passeio público, meio fio e canteiro central. Tá?
A metodologia foi o seguinte: sorteado quarteirões. E o quarteirão que foi sorteado foi feito isso, isso, isso e isso. Tá? E de cada, não me lembro qual foi a técnica sistemática, mas parece que de cada 10 quarteirão foi sorteado um. Uma coisa assim, semelhante, eu não lembro daí, ou de 20, tá? Mas todos os bairros foram contemplados. Tá? Então, por favor, é a única coisa que eu tenho a contestar aqui de tudo que foi dito, senhor. Mas está à disposição. Depois, se tu quiser também, a gente pode trocar o telefone aí. Tu é um cara empolgado, gostei de ti. Tá? Acho que as pessoas têm que ter. E concordo contigo, viu? O Rio foi agredido. Tá? Mas o plano para a cidade foi bom. O que seria da nossa cidade se não tivesse aquele plano? Agora, fizeram uma agressão, sem dúvida nenhuma. Falta. Agora, a Cátia. O descaso do serviço público. Cadê a Cátia? Olha, Cátia, eu acho que eu respondi a tua pergunta, o teu anseio, com o clamor que eu faço para trazer para Ismã o serviço público. Entende? Serviço público de arborização pública é uma coisa muito séria. Se é sério arrumar as luminárias, se é sério arrumar os semáforos, a sinalização de trânsito, as vias públicas, tudo lá, imagina a árvore que tem vida. Tem que ser feito pela Ismã e acabou-se. Realmente, Daniela, só para ter uma coisa assim, ó, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, viu, Beto Mexo? Tem 3 critérios para botar cabo ecológico, tá? Que vem em favor da arborização. Um critério, Ministério Público. Vocês não têm retorno, viu? Mas a maioria dos pedidos de vocês, o Ministério Público crava eles e cabo ecológico neles. Porto Alegre já tem em torno de 17% de redes compactas demandadas pelo Ministério Público. Então você não pense que o Ministério Público está de braço cruzado ou de costas para vocês. Esses tem uma sobrecarga muito grande. Olha, eu conheço pessoalmente a Ana Marquesan, como é o nome a outra? Annelise Steigleder, e tem um rapaz também, como é o nome dele? São pessoas assim, ó, obstinadas, tá? Agora, viu, o Beto Mexo botou ali uns slides ali, com cabo ecológico na BT, sem cabo ecológico na MT. Não tem sentido uma coisa dessa. Não tem sentido uma coisa dessa. Então, nós temos que levar também isso para o Ministério Público. Exigiu cabo ecológico na BT, põe na MT. Então, em vez de fazer 2.000 metros de cabo ecológico, 2 quilômetros, faça 1.000 quilômetros, 1 quilômetro só. Mas nas ruas. Onde é que se viu uma coisa? Entende? Não tem sentido, né, Beto? Desculpa, eu falei demais, tá? A minha ideia, Milanês, não foi falar da parte justamente por querer dos benefícios, porque isso é com vocês, né? Então eu não me ative a isso, mas a natureza é tutelada em virtude da importância dela, senão não seria tutelada por lei, pela Constituição, enfim, pela importância que hoje se dá para o meio ambiente de uma forma geral, inclusive, portanto, a arborização urbana. Mas agora foi até a Maíra que conseguiu uma manifestação, uma palestra, videoconferência do Carlos Dora, né? O Carlos Dora foi lá no Cidade Bem Tratada. O Carlos Dora é diretor da OMS, né? Diretor da Organização Mundial da Saúde. É um brasileiro e deu essa palestra em videoconferência de Genebra e disse uma coisa muito importante. Nós já sabíamos, mas é importante vir dele. Essa é a diferença. Que a arborização urbana, ela, inclusive, dependendo das espécies, absorve as impurezas do ar. Sim. Nós já sabíamos disso, mas ele só ressaltou que nem todas as espécies, dependendo das espécies, mas aí vem a importância de Porto Alegre. Porto Alegre tem uma diversidade muito grande de mudas, de árvores, de plantas. Né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é muito arborizada, mas com o mesmo tipo de espécie de árvores. O Carlos Dora, diretor da OMS, mostrando a importância da arborização para o combate à poluição atmosférica. A palestra dele foi sobre os malefícios da energia fóssil para a saúde humana. E ele traz o tema também da arborização de uma forma geral. É importante porque vem da OMS isso. Não é um órgão ambiental, não é o braço ambiental, entende? Nesse sentido, né?
um médico falando, então isso tem essa importância no sentido, e nós vamos usar isso no relatório agora, né, justamente para mostrar. Com relação ao PL, que a Kátia, basicamente é o seguinte, mais grave do PL, tu pede o corte de árvore, ou poda de árvore, poda ou corte no logradouro. Se a SMAN não se manifestar em 30 dias, tu pode cortar. Ou podar. Sem compensação ambiental. É isso, essa é a síntese, entende? Antes sempre havia a necessidade da autorização do órgão ambiental. O projeto de lei acaba com isso. 30 dias. Bom, Porto Alegre é a cidade mais arborizada do Brasil. Não sei, ninguém sabe, e eu acho que nem cabe, nem vale a pena saber. Acho que eu mesmo não. O que é importante Porto Alegre é, sim, uma das cidades. É a cidade mais arborizada do Rio Grande do Sul, disparado. Infelizmente, nosso interior não tem árvores. Isso é lamentável. Lamentável. São raras cidades gaúchas arborizadas, com exceção de Porto Alegre. E é uma das capitais mais arborizadas do Brasil, sim, e com certeza uma das metrópoles mais arborizadas do mundo. Porto Alegre é muito arborizada, por favor. E isso deve-se à sua história, à sua população. Meus pais moram numa rua chamada Toropi, que os vizinhos se combinaram e plantaram jacarandás. Então lá jacarandás imensas, com 60 anos de idade, porque eles combinaram entre si lá, os vizinhos. Isso eu via, só minha mãe contando. É isso que é bonito de Porto Alegre, não é só da prefeitura isso. Vem mais com planejamento de arborização, isso brotou da cultural. O porto-alegrense planta árvore. Se é a maioria ou minoria, não sei, mas é da cultura do porto-alegrense. Isso é importante. Quais são as outras cidades muito arborizadas? Brasília é impressionante, é incrível que é de arborizada Brasília, só que é diferente, porque eles não têm aquelas ruas, são os canteiros centrais arborizadíssimos, uma coisa impressionante, diversidade, cerrado lá. É um tipo de arborização porque é um tipo de cidade. Rio de Janeiro é muito arborizada, mas um tipo de espécie só, tem vários túneis verdes lá no Rio de Janeiro. Mas é um tipo, aquela amendoeira. Não tem a diversidade de Porto Alegre. Porto Alegre tem uma diversidade de árvores muito grande. Muito grande, diversas, né? E isso é importante. Curitiba é muito arborizado, Goiânia é muito arborizada, João Pessoa também não achei muito arborizado. Não achei nada demais. Né? Goiânia sim. E é isso. Assim, agora as capitais. Maringá não é capital, mas é talvez a referência, inclusive em legislação urbana. Talvez Maringá seja melhor espelho de legislação, inclusive. APP com 60 metros. Que o Código Florestal fala em 30, por exemplo, isso é de Maringá, né? Enfim. Bom, agora existia, sim, uma questão importante. Porto Alegre ou não, nós temos que manter esse patrimônio e aumentar. Se é mais ou menos, não sei. O que está aí tem que ser mantido e ampliar, correto? É isso que interessa. Né? E colocar como patrimônio mesmo, porque a própria lei orgânica fala que as praças e matas, os morros, aliás, morros e matas são patrimônio da cidade. O que vem a ser a floresta urbana seria a mata, tá vendo? Como é que a gente vai puxar isso para o lado jurídico, Carrion? Ela não está claro, a lei orgânica fala em morros e matas, são patrimônio da cidade, não fala da arborização urbana. Bom, quem sabe a gente entra com uma proposta dessas aí. Né? Como a arborização urbana também ser patrimônio da cidade. Deixar mais claro isso. Embora eu entenda que uma floresta urbana, mesmo exótica, de tipuanas, mas que tem sua função ecológica na cidade, é patrimônio da cidade. Na minha opinião, porque é uma floresta, é uma mata. É uma mata. Alguém vai dizer que não é uma mata? Não. Agora... Enfim, fica aí essa discussão aí, né? Ao defender o meio ambiente, né, nós vamos dizer que sim, que a arborização urbana é mata. É mata, né? Não deixa de ser mata urbana. Mas aí vem uma interpretação não só jurídica, ela vem
uma interpretação científica junto. O que vem a ser uma floresta urbana, numa rua, num parque? O parque não é tão problemático, o parque, em princípio, estaria preservado. O problema são as árvores do logradouro público. E aí, é mata ou não é mata? Vamos dizer que é mata, claro, né? É um patrimônio da cidade, portanto, pela lei orgânica. Para fechar, assim, como a Porto Alegre tem isso, sim, eu me lembrei, vocês falando da Airel, é fundamental, as árvores estão aí até hoje, mudaram o projeto, né? É que ninguém mais sobe em árvore, né? Mas, quem sabe aí uma ideia, eu acho que nós temos que fazer o seguinte, a Beira-Rio não foi plantada, deveria pelo plano diretor de arborização urbana, eu deixei provocado aqui para o debate. Mas como é que faz uma obra na Copa do Mundo, depois do plano diretor de arborização urbana, que não dialoga com o artigo 4º? Isso foi avisado ao Ministério Público também. O plano diretor de arborização urbana diz o seguinte de forma clara: todas as avenidas a serem projetadas e executadas devem ter no seu canteiro central a arborização. Onde é que está a arborização? Na Beira-Rio, que foi alargada. Não tem uma árvore plantada, nem na calçada, nem no canteiro central. Mas tiraram. Não, mas sim. Ali até que não tiraram tanto. Ali foi porque foi alargada, né? Mas não plantaram. A Baltazar, a gente veio hoje, mostrei para a Baltazar de Oliveira Garcia, ela foi licenciada prevendo o plantio, foi dado a LO, a licença de operação, pela SMAN, em 2009, sem plantio. Aí tivemos que entrar com uma ação para fazer o plantio. O Metroplan, no caso, que era o executor da obra, não é a prefeitura que tem que fazer o plantio. É o princípio poluidor-pagador. Isso é o princípio de direito ambiental. Princípio poluidor-pagador. Não devia nem prever isso em licença ambiental, né? Mas tudo bem, então tá. Aí dão a LO sem o plantio. Mas gente, a gente tem que entrar com ação na justiça para plantar árvore. E o gasômetro. É incrível isso. É impressionante isso. Não deveria ser assim, mas infelizmente uma sinaleira tem mais importância que uma árvore. Um viaduto tem mais importância que a árvore. O que a gente vai fazer? É assim, a sociedade pensa assim. Quanta gente, inclusive na universidade, professores, colegas meus, que criticam as ciclovias da cidade, que estão tirando lugar do carro. Professor universitário falando isso, em reunião de professores ali na sala. E aí? Vai fazer o quê? Nós somos uma sociedade urbana. E é difícil, realmente, né? Bom, para fechar, com relação às ações, tudo que tem que ser feito, a gente vai ter que divulgar, né? Quando é jornalista, tem que ter divulgação. Porque também daí não adianta, se não divulgar, não faz frente. E aí eu termino pelo seguinte: o PLDs pode ser assim, se tiver manifestação, se tiver cobertura das redes sociais, imprensa, é a única maneira de inviabilizar o projeto de lei. Porque o vereador pensa assim. Mas ele não está inconstitucional? Sim, mas ele está... E aí, se ninguém entrar com uma ação de inconstitucionalidade, aprova o projeto, o prefeito sanciona e fica valendo a lei. Tem várias leis inconstitucionais, Carreon, no Brasil aí, que ninguém entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. O Código Florestal Federal é inconstitucional e o STF achou que é constitucional. Eu tenho certeza absoluta que o Código Florestal Federal é inconstitucional. Flagrantemente inconstitucional, mas o STF acha que é constitucional. E agora? Está valendo o Código Florestal. E agora? O que a gente vai fazer? Por isso, eu acho que nós temos que fazer um grupo. No dia que a CE for lá cortar as árvores, nós vamos nos unir, vamos tirar as motosserras. Eu acho... eu só gostaria de falar uma questão. Uma pessoa da plateia levantou a questão aí do gasômetro, árvore do gasômetro, né? De fato, as árvores do gasômetro foram todas retiradas, se não me engano, acho que foi em 2013, né? As obras da Copa, as famosas obras da Copa. Daniela, tu te referisse das pessoas subirem nas árvores, chamar o Dairel, não precisou chamar o Dairel. Vários jovens subiram nas árvores para impedir que elas fossem retiradas. Eles acamparam durante semanas e eles foram tirados às 4 da manhã pela polícia.
arrastados, levados, obrigados, presos, né? Polícia de choque, né? Então, assim, já foram feitos outros eventos, como aquele que o Dairel fez, inclusive o Dairel voltou, falou com a gurizada e tudo mais, que foi uma inspiração, inclusive, né? Desses meninos, o caso do Dairel. Eles não conheciam, né? Enfim, ficaram conhecendo o Dairel. Então, assim, às vezes essa questão não é que faltem ações, até do movimento ambientalista, mas falta sensibilidade dos nossos gestores em relação à questão da árvore. Acho que isso aqui ficou bem claro, né? Nas falas do Beto e do Flávio, né? Que não existe uma sensibilidade para a questão do meio ambiente. Não existe, né? Um gestor que se mobilize, verdadeiramente se mobilize pelas questões ambientais, né? Então, assim, a sociedade acho que tenta, né? Acho que o 7 foi uma questão importante, tinham lá 75 árvores, né, que vocês listaram. Ia ser derrubadas 50 árvores. Achei que era 55 árvores. Então, foi feito várias ações, né? O pessoal se mobilizou. Então, existe essa mobilização, existe pessoas fazendo coisas, existe movimento, né? Mas, infelizmente, a imprensa não dá visibilidade para esse tipo de coisa. Está aí o Cais Mauá, que vai sair com toda uma briga jurídica. Acho que o Beto falou muito bem, assim, às vezes as coisas não são legais, né? Estão fora da lei, de fato, né? Mas elas saem, né? Só para complementar, não, eu me referia a termos uma ação que chamasse bastante atenção, citei o Dairel como uma possibilidade. Não, eu entendi. Mas eu estou dizendo porque nós temos grandes assuntos a respeito da arborização e o principal deles é essa legislação esdrúxula, né? No momento é. Bolar alguma coisa. Eu pensei em bolar alguma coisa que realmente fizesse a diferença. Levar mudas lá para a Câmara, quero levar uma muda de árvore. Acho que tem. Vamos fazer o que você sugeriu, acho. Levar mudas de árvores lá. Eu acho que sim, eu acho que dá para fazer várias ações, inclusive uma ação civil pública, mas dá para fazer vários movimentos. A proposta da Kátia vai ser levada adiante, né? Acho interessante que a gente monte esse grupo, né, de entidades para pensar a mesma proposta do Francisco Cuier, né? Tendo ao citado das outras, eu acho que na própria audiência da arborização, alguém criticou o fato de que viram, não quiseram o corte das árvores de gasômetro, agora está todo final de semana na Praça do Aeromóvel, porque a praça foi revitalizada, não tem ligação com a mas criticaram o fato de que os ambientalistas criticaram, mas estão todo final de semana agora lá. Né? Só uma coisa aqui rapidamente, o que eu quis dizer é o seguinte, mas é por aí. A lei dos túneis verdes, porque parece que é fácil, né? Foi aprovado. Tá lá a lei. Parece que foi fácil. Quantas pessoas sabem aqui como é difícil aprovar uma lei ambiental, né? Imagina. O Celso falou antes do Código Estadual do Meio Ambiente, 10 anos. 10 anos para aprovar o código. Então, depois que está ali, parece... Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, a lei dos túneis verdes, por exemplo, teve uma resistência incrível de quem, óbvio, né? Quem sempre contra. Então, não foi assim aprovar. Nós conseguimos apoio da imprensa. Mas foi todo o trabalho ali que chegou. Então, a imprensa em geral apoiou. Aí, quando ela apoia, aprova. Só um exemplo. Outro exemplo, área livre vegetada e permeável. Foi mais difícil ainda, porque isso mexe na concepção do projeto arquitetônico e engenharia. Tu tem que ter vegetação. Ao projetar uma casa, um shopping, uma indústria, um comércio, seja o que for, tu tem que prever vegetação 20% do terreno. Imagina? Isso mudou completamente a visão acadêmica de se fazer, porque a academia ensina errada também. A academia não ensina meio ambiente. A academia não ensina que tem que ter vegetação no teu projeto, que tem que ter captação de água da chuva, que tem que ter energia solar, que tem que ter ciclovia na mobilidade urbana. Isso não se ensina na academia. Vamos dar real lá, começa o problema. Claro, e o prefeito, o governador, o vereador pensa igual, claro. Qual é o projeto que ele recebe? Ele não faz projeto, ele recebe o projeto de quem? Do engenheiro e do arquiteto. Ou ele sabe fazer projeto?
O buraco é mais embaixo, gente. O problema é bem maior do que se imagina. Bom, é justamente isso, no sentido de esses projetos acabam sendo aprovados, por isso foi o caso da área livre vegetal impermeável. Teve apoio da imprensa, foi extremamente difícil, foi por pouco que se aprovou o projeto. 2 votos só de diferença. Foi a lei complementar. Né? Mas, enfim, só para dar exemplos assim, de projetos que são aprovados e, quem sabe, esse tem que ser derrotado, né, esse é o problema, em cima do mesmo viés, né, da importância da arborização. Então, só para complementar também, a questão tu mencionaste, Leonardo, se a Gonçalo de Carvalho é a rua mais bonita do mundo ou não. Isso é uma coisa importante, né? Que ficou no imaginário, porque é fruto de uma luta também, né? Dos moradores, surgiu com os moradores daquela rua. Então eu acho assim importantíssimo. Não sei se é a mais arborizada, se é a mais bonita do mundo, mas com certeza de Porto Alegre e ficou um marco referencial assim do histórico de luta. Né? E é importante que tenha esse referencial que seja em Porto Alegre. Porto Alegre ficou conhecida como uma cidade que luta pelas árvores. Então acho assim, a questão até simbólica que nós temos, se nós somos mais arborizados ou não que outros, né? Isso aqui bairrismo gaúcho também, né? Ser sempre o mais, né? Mas é importante se nós tivemos uma pessoa que é o Carlos Dairel, que subiu naquela árvore em 75, né? E mostrou assim, para o Brasil e para o mundo inteiro que é possível, né? Através de um ato de 3 estudantes. Na verdade, foram 3 estudantes que subiram na árvore, né? Não foi só o Carlos Dairel, foi o Marcos Savassol, a Terezinha Jardim e o Carlos Dairel. Os 3 subiram na árvore e com aquele ato deles, né, aquelas árvores foram preservadas e surgiu, assim, reforçou para todo mundo como é importante as árvores, como elas são importantes para uma cidade. Né? Os 3 para subir lá na Câmara dos Vereadores. Tá bom? Só então agradecer a todos pela presença nesse dia frio, né, em Porto Alegre, aos nossos palestrantes, né, ao Beto e ao Flávio, por essa gentileza de estarem aqui, né, nessa noite. Objetivamente, depois de tentar quem que nós vamos fazer? Isso que eu acabei de falar. Eu falei, Silvinho. A estratégia que nós vamos desenvolver para ampliar o desenvolvimento do Estado. Eu falei, talvez você não tivesse ouvido, que foi uma proposta do Francisco Coer e da Kátia Monteiro, da gente fazer uma reunião com as entidades, chamar mais ONGs, né, para fazer uma mobilização criar uma estratégia em torno desse projeto, de outros projetos, até talvez fazer uma ação civil pública em relação a essa questão. Foi falado e foi dito. A Zorávia quer dar uma palavrinha. Boa noite a todos. Foi muito importante a fala de vocês dois e também a reflexão e as propostas que foram apresentadas. E eu gostaria de partir da ideia da Daniela e desenvolvê-la um pouco. Foi um ato simbólico da Ariela e as outras 3 pessoas subirem na árvore. E a força simbólica para o ser humano é muito importante e pode desencadear muitas ações práticas e políticas sociais. Então, eu pensei, baseado no que a Daniela falou, no Parque Marinha, se nós conseguirmos 50 jovens que subam em 50 árvores, o número pode variar, né? E que se tenha, como é que se diz, cartazes, né? Então, os 50 cartazes com cores bem vibrantes, pode ser amarelo, pode ser vermelho ou então laranja, e que se tenha também alguma faixa grande, não é só shows mas um pouco de música para chamar atenção,
e um abaixo-assinado de alguma ação bem prática. Então, isso chama a atenção da imprensa. Tá? Nós vamos fazer agora um movimento com a Casa Azul, um abraço, que está caindo aqui perto do Ateliê das Massas. Então, essas coisas públicas, se a gente organiza bem, tem algum efeito, chama a atenção da imprensa, chama a atenção do público. E eu ofereço o meu espaço para a gente fazer a faixa e se gostarem da ideia e se fazer esses cartazes. Mas eu acho assim que, então, para chamar atenção tem que ser, por exemplo, 50 jovens que subam em árvore, terá esse caráter simbólico e acredito que terá repercussão prática. É a minha sugestão, complementando o que ela disse. Eu sou graduando aqui da arquitetura e até peço desculpas que não vi outros colegas aqui da arquitetura, né? Que é um tanto engraçado assim que a gente às vezes projeta uma cidade para carros e concreto e asfalto, né? E é tão engraçado que as pessoas aqui da faculdade não concordam com essa visão, mas parece que estão reproduzindo essa mesma visão. Então, apesar disso, falo isso, enfim, sou aluno aqui da arquitetura, monitoro uma cadeira aqui da arquitetura que é estudo da vegetação com a professora Mara Ritter e o professor Sérgio Leite, talvez seja conhecido de alguns. E também fiz um técnico em paisagismo antes da arquitetura, então a minha fala está baseada nisso, assim. Talvez o quanto a gente tem de algumas lacunas que poderiam ser até mesmo oportunidades, diria assim. Se Porto Alegre tem toda essa questão que é uma cidade muito arborizada para uma capital do tamanho que tem, se talvez essa própria arborização não poderia ser usada de alguma forma em benefício dela. Em que sentido? No sentido da própria educação ambiental, né? O quanto talvez Porto Alegre poderia ter mais de cursos no sentido de jardinagem, de educação ambiental. Nos dias mais de hoje se fala na permacultura também, o próprio paisagismo, né? Nós não temos um curso técnico em paisagismo em Porto Alegre, né? Santa Maria, que é uma cidade menor, tem Nova Petrópolis, embora a questão da cidade, né, toda voltada para a área, mas aqui em Porto Alegre, com esse potencial que teria, nós não temos, né? Então, aqui na arquitetura, até a gente tem algumas poucas discussões e alguns professores talvez até mais atuais, eles trazem muito a questão da sustentabilidade. Acho que até o perfil dos professores até mesmo está mudando muito e dos alunos também. Então, algumas vezes até nós temos, por exemplo, no projeto 7, se eu não estou enganado, uma preocupação que é bem da sustentabilidade mesmo. Então, o próprio perfil está mudando. Mas, por outro lado, parece que algumas lacunas ainda existem no curso, né? Por exemplo, nós não temos cadeira de projeto de arborização urbana. Então, como um arquiteto vai projetar se ele não sabe a dimensão que tem uma árvore, talvez até saiba, mas a dimensão que tem que ter do canteiro, do meio-fio até a árvore, a dimensão que tem que ter o carro para que quem está olhando do carro consiga fazer o contorno da rua, sem que interfira a árvore, né? Sem que se gere um obstáculo, né? Vamos dizer assim. Então, isso são lacunas que ainda existem nos cursos de arquitetura, né? Eu digo isso por um levantamento genérico, assim, né? Entre os cursos de arquitetura. A gente não tem, né? A URGS até é, de certa forma, privilegiada no curso de arquitetura porque nós temos estudo da vegetação, que é uma coisa que os outros cursos de arquitetura não têm. Então, de certa forma, ela é pioneira nesse sentido. Também trago, assim, uma certa dúvida e uma inquietação que parece até uma ironia, o quanto os empreendedores, vamos dizer assim, não conseguem visualizar a vegetação até mesmo como um potencial de ganho financeiro para eles. Em que sentido? Se a vegetação traz toda a questão da beleza, da estética, vamos dizer assim, por que isso não é mais explorado pelo próprio empreendedor, né? Então, isso tem um impacto turístico, econômico que se poderia trazer, né? Vide Gramado, Canela, Nova Petrópolis, o próprio Rio de Janeiro, Curitiba, outras cidades, né?
Então seria muito nesse sentido, assim. Alguém até falou de trazer a participação das ONGs. Trago também como sugestão a participação dos coletivos. Aqui na URGS, o coletivo VAI, o coletivo dos viveiros comunitários, mais atualmente o Mova-se, são grupos que estão surgindo entre os estudantes, né? Nos diversos cursos, assim. Então seria mais nesse sentido, assim, de algumas lacunas que existem, mas que podem ser vistas como potenciais, né? Pessoal, pedindo para divulgar 2 coisinhas rapidamente que eu esqueci aqui. Então, um abaixo-assinado que a Agapan está circulando, né, em relação ao PL. Acho que várias pessoas já assinaram. Quem não assinou, por favor, assinem. Vai estar disponível online também para as pessoas assinarem também, para divulgar para os seus... para divulgar, né? Enfim. Agradecer ao Gley pela filmagem, Gley Soares pela filmagem, ao espaço aqui da URGS, que gentilmente cedeu sede para a Agapan, Gley cedeu para a Agapan, e é isso aí. E agradecer aos nossos palestrantes mais uma vez. Eu pedi, embora esteja aposentado, eu pedi na biblioteca da Isma lá um material e quero passar para ti aqui, tá? Vocês me convidaram aí, deixei nas mãos da Agapan. Tá? E esse aqui é meu mesmo, tá? Vou para você, tá? Obrigada, Cláudia. Então tá, boa noite a todos, até o próximo debate. Nós temos aqui nesse Agapan Debate a presença de um monge da tradição Soto Zen, que é da mesma tradição a que eu pertenço, e que está visitando Porto Alegre. E é um monge que tem uma vivência de uns 40 anos em Paris, conheceu o mestre Deshimaru, conviveu com ele vários anos, e ele gostaria sim de se manifestar em relação ao que ele achou desse Agapan Debate particularmente dedicado à arborização de Porto Alegre. Muito obrigado a todos, porque foi realmente um debate muito importante, porque o ser humano depende completamente da natureza. A natureza e o ser humano estão completamente unidos e isso é fundamental, preservar o meio ambiente. Muito obrigado a todos.